em relação ao exercício da cidadania, é evidente que a ordem deve ser proativa na defesa do Estado democrático de direito, na promoção do acesso à justiça, na regulação e fiscalização do exercício da advocacia, na educação cívica da sociedade, a intervenção pública, isso é muito importante, na defesa dos direitos humanos. Ou seja, a ordem tem um papel muito importante quando estão em causa a violação de direitos humanos. Por isso é que fizemos uma nota de repúdio, por exemplo, nos últimos tempos, por causa da constante violação de direito à imagem, direito à presunção de inocência, que alguns órgãos de informação faziam. Dito isto, não temos dúvidas que só podemos falar de acesso à justiça se existir Estado de Direito efetivo. E nisto, a ordem tem, de facto, papel fundamental. A justiça não é apenas um direito, é uma exigência social, é uma lei com responsabilidade institucional. A ordem tem, indiscutivelmente, o dever de ser proativo nisto. E, para concluir, este tema escolhido é bastante assertivo, porque deixa claro que a ordem dos advogados tem uma tripla perspectiva ou dimensão. Porque, por vezes, nós advogados queremos aferir uma natureza da ordem limitativa, como se fosse apenas uma associação de gestão sindical dos advogados. A ordem mais do que isso. A ordem tem, sim senhora, a gestão da classe. Aí está a componente de gerir conta, a formação de advogados, a admissão de advogados. Isso é a dimensão associativa da ordem. O que justifica a inserção da ordem na Constituição é o seu dever de participar ativamente na concretização do direito, né? E de ser um parceiro da sociedade civil na garantia das liberdades fundamentais. Então, quando a ordem está nesta vertente pública, está de facto a responder aos seus desígnios constitucionais. A ordem, quando isso faz, não está a fazer política. Não. Não estamos a usurpar competências de outras instituições. A ordem só está a responder aquilo que foi muito bem pensado pelo legislador constituinte em 2010. Atribuir à ordem um papel fundamental para o equilíbrio do poder judicial. Será que existe incondicionalidade? Okay? A nossa Constituição prevê mesmo o número de províncias. Ou seja, há muitas discussões que se podem levantar. Nós temos percebido o seguinte: é preciso deixarmos um bocado e perceber como é que os próprios atores políticos lidam com as situações. Porque talvez deveria questionar aí grande parte das coisas que coloca aos políticos da oposição. Por que é que eles não fazem? Se é que eles colaboram com a ideia que de facto há violação. Porque a ordem não pode tomar a dianteira de coisas que nós achamos que são eminentemente políticas. Como porque é que a ordem não impugnou a bandeira do MPLA, porque cria o princípio, ou viola o princípio da conformidade. Quer dizer, mas então a ordem dos advogados tem tanto trabalho, lidar com a classe, tem tanto trabalho para lutarmos todos para um melhor Estado de Direito. Quer dizer, é prioridade da ordem discutir bandeiras de partidos. A ordem não concorre a eleições. Então, por que os próprios partidos, se acham que isso é tarefa deles? Eu entendo que nem é esfera da ordem. Aí sim, se seguirmos este caminho, aí estamos a deixar de fazer aquilo que os colegas nos elegeram. Então a ordem vai impugnar a bandeira de um partido? Não existe oposição política para isso. Então, se a própria oposição política aceita essa situação, quem é a ordem para interferir nisto? Acham justo? Acho que não. Tem outras questões, não é?
quem mandou o exército ir para a rua, quer dizer, nem eu sei se alguém mandou, nem eu lembro disto. Claro que as questões de gestão da segurança de um país dependem de pessoas específicas, e até onde percebo, os ministros, tudo isso, não cessam as suas funções enquanto existir novo governo, não é? Não há um vazio. Então também acho que não é por aí que a ordem deve, como um todo, né? Tu vê o pano vermelho, baixa o chifre e vai dando cabeçada a tudo, né? A ordem, se seguir essa perspectiva, vai passar a desordem. Então é evidente que a nossa necessidade é necessário, sim senhora, agirmos, mas sempre dentro da nossa esfera e com a cautela de que a nossa intervenção gere harmonia e paz social. Se a nossa intervenção vai ser um elemento de destabilização social, é melhor não o fazermos. Quer dizer, a ordem não deve ser o fogo na gasolina. A ordem deve ser o bombeiro, deve ser o parceiro, que sempre que os principais atores estão, digamos, a fugir do caminho necessário, vem e diz, olha, atenção, estamos num Estado de Direito, isto deve ser visto de uma outra perspectiva. Faço um salto para o meu amigo, penso que é da Canâmbua, não é? Sim. Da Canâmbua, não é? Por acaso não sou da Canâmbua, mas Machinda. Então, meu conterrâneo, só por isso, as tuas perguntas são muito bem feitas. Ele questiona a questão das leis, não é? Ilegais ou inconstitucionais. O que é que a ordem tem feito? É o seguinte, nós achamos sempre que é preciso perdermos um hábito que se enraizou na nossa sociedade. A praça pública ser transformada em um órgão de soberania. É lá onde as pessoas acusam, têm razão, julgam que é inconstitucional, fazem tudo. E deixamos de acreditar nas instituições e transportamos a soberania para um lugar que não deve lá estar, porque a soberania deve estar nos órgãos de soberania. Isto para dizer que nós acreditamos que as instituições só vão se tornar fortes se forem testadas permanentemente. Não podemos desistir que as instituições estejam empinadas e, para partir daí, arrogarmos no direito de ser jogadores, juízes e tudo ao mesmo tempo. Isso leva ao caos social. Então, nesta perspectiva, sempre que nós achamos que há um ato de um órgão de soberania, um órgão do Estado, que não está em harmonia com o Estado de Direito, o nosso primeiro ato não é saltar já para a impugnação. Nós não somos opositores do Estado. Somos atores essenciais para a administração da justiça. Logo deve existir uma solidariedade institucional. É evidente que isto se diz para fins protocolares, que um é superior, ou que isto para mim acaba sendo um falso problema. A verdade é que as competências dos dois tribunais são absolutamente determinadas. Né? E a isto, eu digo que devemos refletir uma questão relacionada com esses processos imediatos. Mas porquê, e já o disse isso na abertura judicial, que a maior parte dos processos imediatos em Angola terminam com vício de forma? Já perceberam isto? Mas, vamos lá ver. Vai explicar a um angolano que não é jurista que aquele cidadão que foi julgado, que é por corrupção ou por outra coisa, que teve tanta publicidade, no final, ele afinal saiu em liberdade. Mas ele é culpado ou inocente? Não é isso. O processo tinha vício de forma. Espera. A justiça não é servida quando não se sabe, afinal, se é culpado ou inocente. Infelizmente, são tribunais superiores. Temos que refletir. Por que, afinal,
que em várias situações dos processos mediáticos, a regra tem sido os vícios formais. Violou o princípio, está bem, violou, mas é culpado ou inocente. Então, nós precisamos de repensar até o modelo de justiça criminal que se tem em Angola. Okay? Isto é muito importante, a meu ver, para que se consiga uma verdadeira harmonia social. Também, quem deve, qual tem sido o papel da ordem em relação aos juízes que têm escritórios? Olha, eu não duvido, não diria que tenham escritórios, né? Não duvido e já afirmei que infelizmente tem juízes e advogados corruptos. Ou seja, não há juiz corrupto sem advogado corrupto. Não há. O que é que nós temos feito? Nós apostamos num, chamaria, não chamaria reabilitação, né? Reavivamento da deontologia profissional na advocacia. E nesse sentido, temos estado a andar pelo país, promovendo colóquios de ética e de deontologia, para, de facto, reforçar aos colegas que é triste que alguém que tenha estudado direito, porque um dia acreditou na justiça, termina um curso, e em regra, quando terminamos o curso, fazemos uma grande festa, uma grande alegria, que eu agora sou jurista. Vá para a ordem dos advogados, faz um estágio, recebe uma cédula de advogado, eu agora sou advogado. No final, eu agora sou advogado, eu agora sou o jurista, e agora sou corrupto. Quer dizer, é necessário pensarmos que cada jurista devia ser um guerreiro para a justiça. Não é que eu diga que a corrupção no executivo seja normal. É assim, a corrupção no executivo, para mim, adia realmente a possibilidade de ter um país digno. Mas a corrupção no judicial, que envolve juízes e advogados, aniquila a possibilidade de erguer uma nação. Então, isto é gravíssimo. Como ordem, temos estado a despertar os colegas nesse sentido, e não só. Estamos a agizar e vamos implementar em breve um canal de denúncia. Porque o grande problema está aí a denúncia. Se eu perguntar ao colega, está bem, não sei se é advogado. É advogado? O que falou do juiz, não é advogado, não é o meu interlado. Okay. Se eu perguntar quem é, ele vai dizer não sei o nome. Mas como é que nós desenvolvemos uma cultura só da especulação? Quem realmente para e diz, olha, eu tenho aqui os factos, este é corrupto? Ninguém. Então como é que nós queremos combater? Temos que combater. É assim, medo de retaliação. Mas será que o covarde deve reclamar por justiça? Então, quer dizer, o silêncio dos bons é a maior cúmplice da injustiça. Nós temos uma sociedade em que todos temos medo. Vou sofrer retaliação. Mas depois reclamamos do mal. Mas então você que conhece que ele é corrupto, tem as provas, calou-se, e depois quer reclamar da corrupção, você é corrupto passivo. Não é? Quer dizer, na verdade, isto. Outra questão, Feliciano, não é? Não, é... Sim, mas há perguntas que são conjuntas. Essa pode adicionar a questão do advogado que recebe 50%, alguma coisa, depois não faz nada. Aquelas perguntas correlacionadas podem ser respondidas de uma vez. Porque não vai perder o avião, não é? Nós estamos preocupados consigo. Não temos tempo. E depois temos aí o Feliciano, se a ordem tem sido eficiente no acesso à justiça, o papel da ordem. Ok. Tá bom, tá. Para fiscalizar. Ok. Eu penso já ter me referido a isto, né? Que as assistências que existem não nos agradam. Claro que não têm sido eficientes. Primeiro, há muita insuficiência no pagamento dos advogados. Por outra, geralmente são advogados estagiários. Uma vez perguntei a um advogado sénior, por que é que não se disponibiliza a fazer algumas ações da ciência judiciária? E ele disse muito interessante, Zé Luís, já viste uma águia comer moscas? É para perceberem qual é de facto a situação, né?
O Adriano, o meu colega Adriano, coloca questões muito interessantes. Diga, Adriano, não é? Que tem a ver com os emolumentos, não é? Sim, o Sandoval, sim. Sim. Fala da isenção. Por que é que não se estende a isenção? O que é que a ordem já fez? É assim, caro colega, também pertence à ordem. E eu acho que é uma questão muito interessante. Por isso é que eu pedi ao Dr. Calesse, que faz parte de uma comissão específica que anotasse, para, de facto, junto do Ministério da Justiça, trabalhar nesse sentido. Não é? Se há isenção, não é? Há uma confirmação, um atestado de pobreza, depois cobrar emolumentos, acaba sendo realmente negação daquele acesso que acabou tendo por esta via. Não é? É evidente que deveria também, ou deve englobar a isenção de emolumentos. Não é? O que espero é que o colega, situações dessas, escreva e envie, não é? Porque não podemos ter conhecimento de tudo. Mas anotamos, sim senhora. Sobre a lei da essa isenção, o problema é que o sistema... Está bem. Acho que esse doutor Sandoval colocou. Está bem, mas a questão é... que o sistema não está preparado para isso. Inclui. Mas é isso que estou a dizer. Então nós temos que, junto do Ministério da Justiça, reclamar e lutarmos por isso. Exatamente. E como é que fazemos isso? Claro que os advogados têm sempre meios de como comunicar na classe, fazer essas sugestões, não é? Porque a classe é nossa e é mesmo o nosso dever, não é? Não reclamarmos só também, agirmos para que a situação se resolva. Mas anotamos bem, caro colega, a decativa, não é? Advogados recebem dinheiro, pronto, isso tem a ver com aquilo que já falamos da questão deontológica, não é? É evidente que estamos atentos e estamos a trabalhar nesse sentido. Nós temos uma comissão ética que estamos a reestruturar para estar cada vez mais alinhado aos desafios, mas também, honestamente, temos que reconhecer, isso existe. E eu tenho dito, os advogados, os juízes e todos os outros profissionais não caíram do céu. São desta sociedade angolana que está, de facto, muito fragilizada do ponto de vista moral. É evidente que surgem muitos problemas. Estamos a aperfeiçoar os mecanismos de combate, claro que ainda não são os necessários, mas estamos atentos e acredito que a situação cada vez vai se atenuando. Dito isso, avançamos para o novo bloco. Então. Diga? Ok. Sim, senhora. O caro colega coloca essa questão. É evidente que por limitações deontológicas, não seria eu como bastonário estar aqui a fazer juízo de uma questão que está a ser objeto de tratamento no próprio Conselho Provincial de Luanda. Okay? O nosso associado, o Dr. David Mendes, é advogado inscrito no Conselho Provincial de Luanda. E a questão deontológica ou qualquer questão dos advogados é tratada neste respectivo Conselho. Então, é evidente que o Conselho Provincial de Luanda tem a competência e vai fazer o seu juízo e depois vai se pronunciar nesse sentido. Mas nós, como órgãos nacionais, não é nossa competência, somos órgãos do recurso e ficaria muito mal se fizéssemos aqui um julgamento na praça pública. Eu acho que era melhor eu sair daqui e pedir a minha renúncia. Não é? Então, o bastonário faz avaliação. Não, claro que é uma questão que transcende aquilo que deve ser dito aqui, porque nem sequer é minha competência. O exame existe desde 2018. Ok? Estamos todos de acordo? Então, a nossa gestão não está a limitar ninguém a ceder à ordem, pelo contrário. Nós somos absolutamente apologistas que devem entrar mais advogados e vamos mais longe, até aqueles cujo estágio acabou por prescrever porque não cumpriram os três anos. Não há, do nosso lado, nenhuma intenção limitativa. A preocupação que nós tivemos é, não se confunde a quantidade com a excelência. Se nós podemos aumentar o número de advogados para um padrão de ter praticamente 200 angolanos para um advogado, nós vamos fazê-lo. Mas não podemos permitir só olhar para números e o mercado que selecione. Esta perspectiva é o seguinte, o mercado
tem que ser protegido. Nem todo mundo tem capacidade de selecionar, e mais, até o mercado selecionar, que danos vão suceder? Em qualquer parte, há necessidade de a ordem em causa selecionar. O que se passou foi que o exame que existe de 2018, por que é que nunca foi contestado? E o colega diz, não, o seu consulado é que está cheio de ações. Ok. Por que é que nunca foi contestado? O exame anterior, que era para avaliar advogados, a única coisa que o candidato fazia era escrever o nome. O resto era verdadeiro e falso. Sou advogado. Há vários anos, nunca fiz uma petição de X. O advogado escreve. O advogado disserta. E nós olhamos. E, na altura que nos candidatamos, um dos pontos que prometemos à classe é: vamos melhorar o regime de estágio. Pegamos a prova e adaptámos-la à exigência normal de qualquer faculdade. E mais, ainda preservamos 45% verdadeiro e falso. Quem fez a prova sabe disso. Ok? Nunca esteve em causa o nível da prova, porque se olharem para as ações que foram para o tribunal, o que esteve em causa é a existência do exame, desde 2018. Ok? Então isso é que sucedeu. Agora, eu estou plenamente de acordo, porque nem fomos nós que colocamos o exame. Porque temos que repensar com profundidade soluções. Vamos fazer a saída, como fazem determinadas realidades. Temos que ter uma estrutura administrativa muito boa para poder receber 6.000, 12.000 pessoas e dar formação primeiro e depois avaliar. A Ordem dos Advogados nem sequer tem orçamento. A questão é, com a contribuição de cada candidato, é possível fazermos isso? Outra questão, quantos anos vai esperar um candidato até chegar a sua vez? Então nós temos que olhar tudo isso com serenidade e abandonarmos aquela nossa teimosia de vamos acusar, porque não, estão a complicar, é elitismo. Mas vamos silenciar novos advogados, por quê? Agora é necessário que se filtre ou a entrada ou a saída quem tenha aptidões para ser advogado. E não deixar o mercado. Não. Esta perspectiva, o mercado que seleciona pode ser atrativa do ponto de vista da eloquência, mas do realismo seria o fim da advocacia, não é? Nós temos que parar a refletir. Qual é a percepção que a sociedade tem da advocacia em Angola de momento? Está satisfeita a sociedade? A qualidade agrada ao mercado? De forma geral, não. Por que é que grande parte dos negócios que têm dinheiro a sério, assessoria externa? Por quê? Como é que nós queremos que os investidores externos, que as pessoas que têm negócios já voltados, confiem numa advocacia que cada vez mais vai demonstrando sinais, né, de fraca competitividade ou de fraca qualidade dos técnicos? Então nós temos que ter coragem. Claro que não é popular. Pegarmos, vamos pôr um exame mais sério. Sabíamos que de facto iria levar a isto. Mas o que me deixa mais triste é a falta realmente de atenção. Mas por que não reclamam em relação aos exames do INES, onde só passaram 13%? Ninguém fala. Ninguém. O exame do INES parece que só passaram 13% por aí. E notas baixíssimas para ser juiz. Para ser juiz, reprovaram tanta gente. É normal, é para ser juiz. Para ser advogado, isto já não faz sentido. Estão a impedir. Mas nós queremos um país sério, queremos uma justiça séria, ou andamos a brincar realmente com as coisas? Então, o padrão de exigência não deve ser o mesmo para ser juiz e para ser advogado. Vocês viram algum alarido social pela reprovação que há para ser juiz? Nem se fala. Mas na Ordem dos Advogados, em que passaram 25%, olha, não dá para isto aqui, é um atentado para estão a fazer. Mas isto faz sentido em pessoas que realmente são angolanos, patrióticos, que querem ver evolução.
imprimir mérito é errado. Quer dizer, nós temos que olhar e começar a refletir um bocado. O que é que está-se a fazer? Vamos pensar se fosse medicina. Mas alguém quer que nenhum candidato à medicina reprove? Vão dizer, não, isto aí é brincadeira. Não, a ordem dos médicos está a fazer exames difíceis. Ainda bem, este médico aqui está mesmo. Então um mau advogado não lhe estraga a vida. Não, vamos deixar que o mercado selecione. Mas depois de fazer com que aquele homem fique 30 anos na cadeia porque nem contestou no prazo, o mercado selecionou, mas o cidadão estragou-lhe a vida. Quer dizer, até a mensagem passar, que esse advogado é destruidor de vida, o homem já levou um bairro. Né? E é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos para todo o caso. Ou seja, nós percebemos isso, estamos sensíveis e completamente alinhados que é necessário inverter, mas vai desanimar o que direi a muita gente. Nós não vamos recuar por causa de pressão de redes sociais ou isso. Nós estamos comprometidos com uma causa, o mérito, a seriedade. E não o faremos para agradar pessoas. Nós não somos políticos. Nós não estamos cá a caçar votos para mandatos subsequentes. Nós estamos cá a cumprir uma missão que acreditamos. Elevar o padrão da ordem. E vamos fazê-lo até as últimas consequências. O meu amigo diz, porque o seu mandato é o mais... Então, quando se tem coragem de tocar em coisas que não se toca, é normal. Absolutamente normal. Porque, vou dar um exemplo. Há anos que se diz que os advogados que são vogais do Conselho Superior da Magistratura Judicial não podem continuar advogados. Porque têm competências a nível de processo disciplinar. Há anos que se diz isto. É uma questão que desagrada juízes, desagrada advogados. Nunca ninguém realmente parou e vamos levar isso ao tribunal. Ou vamos decidir isto. Tivemos o cuidado. Pedimos o parecer da Associação dos Juízes. E disse, sim, senhora, nós achamos que isto fere, sim, senhora. Eles devem suspender, é incompatível. Né? Pedimos o parecer de um grupo de advogados. Ok? Deliberamos no sentido, sim, senhora, apesar de não ter lei expressa que indica que o vogal é incompatível, há essa, não é, sonolência legal, porque quando surgiu o Conselho Superior da Magistratura, já existia a lei nunca foi atualizada. Apesar disso, achamos, sim, senhora, que é incompatível. Os visados foram ao tribunal. É normal. Mas que cultura jurídica que nós queremos ter? Se acharem que alguém despoletar um processo contra uma instituição, é mau. Então não é nos tribunais onde se deve aceder à justiça. Estamos a discutir o acesso à justiça. Mas quando alguém vai à justiça, está mal. Está mal como? Como é que está mal? Candidatos insatisfeitos. Vamos à justiça. Muito bem. Vogais. Nós não devíamos. Muito bem, não é? E vamos deixar que o tribunal decida. E é assim que se faz Estado de Direito. Há uma outra questão. Mas então como é que há processos contra si? Não é contra mim, caro colega, não é nada. Não é? E mesmo assim vai visitar os tribunais. Quer dizer, isto aqui é de facto uma falsa questão. Né? Então nós temos reuniões de coordenação judicial, nós temos interação com os outros órgãos da justiça, somos essenciais. Também dirá, olha, bastonário não pode discursar a abertura do órgão judicial porque há processo contra a ordem. Claro que não, isto não é, não há nenhuma relação com isto. E mais. O processo está no Tribunal Constitucional de Recurso. Vamos imaginar que o Tribunal Constitucional decida, sim senhora, o exame é inconstitucional. Nós não temos nenhum problema de obedecer e andar. Não fomos nós que perdemos alguma coisa. Não é? É o Estado de Direito que está a ganhar. E nós temos que olhar. A ordem não tem adversários. Isso é mentira. A ordem tem adversários por quê? As questões vão em tribunal, não são disputas pessoais. A minha irmã de pai e mãe reprovou. E quando vou lá ainda dá um fundo que é gostoso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é o bastonário que anda a impedir que... Não. Nós apresentamos um exame, né? É normal, né? Ele não sai nota, mas eu também reprovei. Sim.
Sim. Agora, ninguém está a acusar que o bastonário andou a passar os amigos dele a reprovar os outros. Eu, pelo menos, ainda não vi isto. Ouvi seus conselheiros. Estão a dizer, não, exageraram na prova. É assim. Nós... Estava o quê? Estava bom. Então, a questão... E depois é por aí. Mas era necessário, desculpa, esclarecer aqui determinadas coisas, né?